Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e nós estamos aqui hoje no nosso canal no YouTube. Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos dentro desse quadro intitulado Cinepsi, em que a gente trabalha sobre a interpretação de alguns filmes que assistimos e gostamos muito. E hoje a gente vem com mais uma pérola do diretor Ingmar Bergman, que é Através de um Espelho. Para quem já nos conhece, sabe o quanto que a gente gosta dos filmes preto e branco, né, deste diretor tão excepcional. Então hoje a gente vai tecer algum comentário sobre esse filme maravilhoso. Vamos conferir um trechinho. Em Através de um Espelho, que forma uma espécie de trilogia do silêncio junto com Luz de Inverno e O Silêncio, que são filmes que a gente provavelmente ainda vai abordar aqui no canal. Através de um Espelho é um filme de 1961 que estabelece sua trama em torno de quatro personagens: David, Minos, Karen e Martin. E diante de um diagnóstico irreversível de algum gênero de psicose, que a gente poderia identificar como esquizofrenia, embora o filme, assim como todos os filmes, né, ou pelo menos a maioria deles, os que eu assisti até aqui, de Ingmar Bergman, ele não se detém, não se preocupa com a questão do diagnóstico em si, mas por ser uma grande arte, o cinema, ele se encarrega muito mais na composição das cenas e em trabalhar questões de cunho existencial, questões reflexivas, para que a gente possa se questionar do ser e estar no mundo. E no caso, era um diagnóstico irreversível, a doença tenderia a progredir com a desagregação psíquica por efeito de Karen, e isso afetava sobremaneira a dinâmica relacional da família. Martin, esposo de Karen, eles ainda sem filhos, Minos, o seu irmão mais novo, um jovem, com a vida toda pela frente, David, o pai viúvo, e a mãe de Karen e Minos também padeceu da mesma doença e morreu terrivelmente, embora não hajam detalhes sobre esse fato. Mas é como se uma penumbra de tristeza se abatesse sobre esses quatro personagens perante o irremediável, né? O tempo contado e o esquecimento, o desvanecimento de memórias, o fato do sujeito se despossuir de si, enfim. Então a gente observa uma dinâmica que se interfere reciprocamente, como toda e qualquer dinâmica relacional, especialmente familiar. Cada qual, subjetivamente, apresenta os seus próprios conflitos, tem as suas próprias demandas, e não obstante, faz uso, inclusive, da arte para tentar abstrair um pouco daquele insuportável. Logo no início, eles dão um mergulho, né, numa casa que era próxima do mar, né, e que isso talvez poderia fazer parte do tratamento de Karen um tempo, numa casa distante, fora da cidade, onde ela pudesse repousar. A gente está falando da segunda metade do século XX, quando esse filme foi feito, talvez remetendo a uma cena, né, a um tempo ainda anterior. Então, esse tipo, né, pelo menos final do século XIX, início do século XX, esse tipo de terapêutica era, e ainda hoje, talvez, seja relativamente recomendada, né, por parte de terapeutas, de médicos, inclusive, com o objetivo de tentar amenizar as pressões, tensões sociais, a correria sobre aquele sujeito, com o objetivo de que ele passe a reflexionar em contato com a natureza sobre a vida e ponderar mais sobre a existência, a fim de que isso possa refrescar, digamos assim, as suas ansiedades e inquietações, ou pelo menos possa, através disso, encontrar um consolo ou um conforto para essa dor, muitas vezes inominável. Então, neste ambiente, Minos, que escrevia peças
Inclusive, monta uma peça surpresa para o pai, em que ele, Martin, como coadjuvante, né, e Karen fazem uma cena. E isso nos remete muito no exibicionismo infantil, que é uma das fases psicossexuais de desenvolvimento que as crianças encenam, buscando exatamente esse apreço, esse olhar dos pais, a aprovação, a admiração pelas fofurices, pelas coisas que já sabe fazer, pelos desempenhos, buscando reconhecimento, um reconhecimento que mais tarde será, inclusive, fundamental para a construção da própria autoestima desde a infância. Então, nós estamos diante de dois jovens amadurecidos, que não são mais crianças, mas que ainda assim procuram agradar esse pai, fazer com que ele se sinta confortável dentro do ambiente familiar, porque foi um pai ausente, pelo menos até ali. E a arte também colocada como palco para a ilusão, a fantasia. Na arte não há censura, em que algo é louco ou desmedido. Ela não segue o viés racional, né? Pelo menos não de forma hermética, fechada, mas a arte está reservado, né? Essa licença poética, como a gente diz, de voar, de alçar voos para além da imaginação, sem que isso seja valorado moralmente. Então, é uma bonita metáfora para o momento, principalmente de Karen, né, que ela estava vivendo, e o quanto que isso refletia na família. A trama, ao nosso ver, tem dois eixos principais. O primeiro deles, o pai e os filhos. Então, o pai David, viúvo, e os filhos, Karen e Minos, órfãos de mãe e também órfãos de pai vivo, que na visão deles, só pensa em perseguir o sucesso, em ser um escritor famoso, ter reconhecimento sobre as suas obras, sobre o seu trabalho, que busca esforçar-se para escrever a obra da sua vida, sua obra-prima, e que talvez projete para fora, queira esse brilho do lado da sua atuação, já que intimamente parece se sentir fracassado com a instituição familiar, por conta da desagregação psíquica da ex-esposa, que veio a óbito, e também da sua família, né? Agora com a desagregação da filha, cuja doença estava progredindo muito rápido. E não obstante essas defesas, né, algo que a gente vai falar daqui a pouco, que David traz e atua, é como se ele mostrasse a insuportabilidade de encarar a realidade frente a frente, insuportabilidade tal que todos nós sentimos como seres humanos, né? Freud, em Um Mal-Estar na Cultura, obra de 1930, vai dizer que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem algum tipo de fuga, né? De distração, entorpecente, fantasia ou anestesiantes que possam nos tirar um pouco dessa dureza, desses horrores a serem enfrentados. E talvez o segundo grande eixo seja o adoecimento de Karen, sua aparente irreversibilidade do quadro, a trágica desagregação psíquica e a vivência entre dois mundos. E para a gente falar um pouco sobre esse aspecto da loucura em si, da psicose, eu vou trazer alguns trechos do meu livro, O Sofrimento e a Esperança, uma visão psicanalítica. Nesse livro eu dediquei uma sessão, o livro é dividido em 5 sessões, a sessão que eu chamo, né, de bloco 2, loucura, com 3 capítulos falando sobre isso, e no capítulo de número 6, que é o primeiro, sobre a loucura, tem um trecho que eu vou dizer o seguinte, que os esforços, né, de Freud, tendo sido médico, passa pela experiência da neurologia, da fisiologia, neurofisiologia, psiquiatria. Ele bebe do conhecimento de psiquiatras consagrados como Pinel e Skirrow, para que pudesse se instrumentalizar e entender o sujeito para além do estigma de louco, inválido, para além daquele que perdeu a razão e com frequência teve e ainda tem, né? Ainda hoje, no século XXI, seu discurso anulado, uma tentativa de invalidação do seu discurso ou do aniquilamento da sua subjetividade. Mais para frente,
Eu recordo de Michel Foucault, na obra A História da Loucura, que já no século XX diz que, abre aspas, na antiguidade a loucura vem dessa experiência quase divina, fecha aspas, e o louco era considerado um intérprete entre os mundos, o mundo real, o mundo imaginário, o mundo da loucura, o mundo da fantasia. Mas à medida que houve essa apologia à razão, o louco passou a não ter aquele, ou não demonstrar aquele pensamento racional, estruturado, cartesiano, segundo a concepção lógica formal, e passou a ter a sua subjetividade questionada, e muitas vezes sofreu e ainda hoje padece pelas reiteradas tentativas de aniquilamento da sua subjetividade. Talvez o estigma da saúde mental, ainda hoje presente na sociedade, tenha um pouco desse retrato, né, desses resquícios, desse arcaico que ficou sobrevivente. Então, quando eu falo sobre essa transição entre dois mundos, é justamente aquilo que Bergman também coloca na obra, né? Karen tem algumas falas nesse sentido. Vivo entre dois mundos, mas quero escolher viver num só. Então é como se ela, já no final da trama, abdicasse da vida na realidade para viver, né, aceitar esse irremediável que se impunha, né, pela realidade. E mais para frente, ainda no capítulo 6, eu vou dizer, o louco tem uma razão que pode não ser entendida pela via lógica formal, mas na formação subjetiva daquele sujeito, nos traumas pelos quais ele passou, com base nas experiências que viveu, na dinâmica em que se encontra, foi a forma de lidar com a realidade que lhe foi imposta e que construiu. A psicose não é simplesmente um rompimento com a razão, como se o sujeito quisesse sair da vida. Pelo contrário, é uma forma dele tentar remendar, lidar, oferecer solução com aquilo que é insuportável no real e que ele vive, e com base na escuta analítica pode se tornar possível incluir esses sujeitos dentro das suas relações afetivas, sociais, dentro do seu contexto cultural. Não são exatamente pessoas que precisam ser endireitadas, elucidadas, corrigidas e consertadas porque tenham um defeito, a desrazão. O paciente não está desautorizado da sua experiência individual por conta dessa estrutura, falando da estrutura psicótica. Então, isso é muito interessante e importante, ao meu ver, porque o filme inteiro, ele, dentre esses dois eixos principais, ele coloca a Karen como uma espécie de ponto de estofo, né? Que é um conceito, inclusive, que Lacan vai explorar dentro da cadeia de significantes, aquilo que oferece, né, o significado entre esses elementos diversos, cadeia de ponto de estofo ou ponto de Capitone, né? E que é justamente aquele ponto que, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu posso colocar até uma figura aqui, do divã que apresenta, né, esse ponto de Capitone, ou esses pontos de estofo, que é inclusive um modo, né, de costura, de decoração, em que aquele ponto fica tenso, né, sobre a costura e dá o efeito, dá o resultado, né, dá a formação, dá o significado, confere a beleza. Então, no filme, a gente vê essa personagem exatamente como aquele ponto central em torno do qual os olhares, em torno da qual os olhares se voltam, as tensões também se acentuam. E o adoecimento de Karen, ele parece startar uma série de particularidades, peculiaridades dos personagens, que a gente vai falar um pouquinho agora. Cada personagem apresenta suas características e seus próprios conflitos íntimos. Então vamos começar por Martin, o esposo. Em Martin a gente tem retratada a angústia do cuidador, algo que a gente repete tanto quando a gente faz as transmissões de psicanálise, né, de que aquele que ajuda precisa ser ajudado em primeiro lugar, de que a gente tem que ter cuidado com essa ânsia de querer salvar o mundo, que ao entrar em contato com o sofrimento é preciso suportar, não conseguir dar conta de resolver o sofrimento do outro, né? Então ele é a representação da profunda dedicação à esposa, a eterna espera, a manutenção do casamento, mesmo perante a insatisfação de ordem sexual, em que ela
numa conversa com Minos, inclusive diz deliberadamente foge, né? Evita o Martin. A posição daquele que cuida da adoecida, descuidando de si, é uma indagação. Alguns podem ver naquele ato um ato de abnegação, de verdadeiro amor, de estar junto, como a gente vê nos discursos do casamento da igreja, né? Na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte os separe, ou a justificativa, o pretexto de cuidar dela para descuidar de si. A gente não pode aqui psicanalizar Martin, né? Mas são indagações que a gente levanta. O julgamento dele em relação ao pai, o pai que, na ótica dele, é egoísta, frio, calculista, que se apropria do adoecimento da filha para fazer disso um modo de observação, para talvez refletir nos seus textos e ter o verdadeiro brilho. Então, é uma interpretação julgadora, né, valorizadora moralmente. Tá certo, tá errado, tem esse papel, são questões que a gente levanta sobre Marte. Tem o personagem Minos, que é o jovem que retrata as suas ansiedades, as suas inseguranças, o desejo de reconhecimento pelo pai, o desamparo, o fato de parecer não ter uma posição de protagonismo nessa trama, mas que vai crescendo quando defrontado para a verdade, é a figura daquele jovem que ainda tem muito da sua infância presente, que vai se defrontando pouco a pouco, né, com esse discernimento, essa lucidez. Temos a figura do pai David e suas dubiedades, que talvez deseje aprender algo com o adoecimento da filha, segundo escreveu no seu diário, pretende observá-la nesse progredir da doença incurável e usá-la talvez como objeto de especulações, perquirições, análise, para dar um significado àquilo e enfrentar a realidade de um modo diferente com que enfrentou o adoecimento da própria esposa. Resta algo mais a fazer do que observar e aceitar aquilo que não se pode mudar? Então, são reflexões que a gente faz, porque, ao nosso ver, e é lógico que essa é uma interpretação pessoal, David nos parece um pai humano, que vai descobrindo o amor. O amor não está posto desde sempre, né? Aquela história de que nós nascemos com um determinado instinto materno-paterno, um amor que vai sendo construído. A gente vê em David a figura do homem falho, imperfeito, real, né? Que pensa em si, como a grande maioria de nós, né? Então ficam essas reflexões. E eu separei aqui dois fragmentos do filme. O primeiro fragmento que retrata o diálogo entre David e Karen. É interessante a montagem da cena. Esses detalhes a gente só vai começando a observar à medida que a gente vai vendo vários filmes de Bergman, né? Eu não vi vários filmes, mas já vi alguns. Os que vi, tem conteúdo aqui no canal sobre, né? Então a montagem da cena é muito expressiva. David está de costas para a câmera e eu ia chamar de Mirna, ó. Karen está de frente, sem encarar propriamente a câmera, com a cabeça levemente inclinada para baixo, como numa postura de compadecimento, de compaixão. E aí ele fala: traçamos um círculo imaginário ao nosso redor para afastar aquilo que não faça parte do nosso jogo secreto. Isso lembra Freud, quando ele vai falar sobre os mecanismos de defesa que atuam para afastar o que é desprazeroso à consciência, porque somos regidos pelo princípio do prazer. E aí David continua: cada vez que a vida rompe esse círculo, os jogos se tornam insignificantes e ridículos. E então construímos um novo círculo e novas defesas. E aí Karen vai dizer: pobre papai, forçado a viver na realidade. Então, retrata muito bem isso, né? Do princípio do prazer e o princípio da realidade, as defesas para a gente fugir do que é desprazeroso. E quando a vida nos pega perante a realidade que precisa ser posta frente a frente, nos sentimos crianças, desamparadas,
insignificantes e ridículas. Construímos então uma nova redoma para tentar sobreviver. Esse contexto da realidade e da fantasia. Então, é interessante porque naquele momento eles estavam fazendo uma travessia juntos no sofrimento, perante o diagnóstico irreversível e incurável de Karen e a progressão da doença. E David aborda a atuação das defesas humanas como uma tentativa de proteção contra tudo aquilo que nós não temos controle, justamente para que a gente possa perseverar seguindo. Karen é essa quarta personagem, a principal. Karen e seu desejo, Karen e a travessia do sofrimento, Karen e a desagregação psíquica, Karen e a psicose. Né? Esse adoecimento, ausentar-se da vida em vida, despedir-se do mundo real, porque não suporta viver entre dois mundos. Um mundo da loucura que ultrapassa as fronteiras do real e também se impõe. Ela que funciona como esse ponto de estofo, capitonê, como dissemos, que vai amarrando os elementos e conferindo significado. E o segundo fragmento, que é um fragmento um pouco mais longo, o diálogo entre David e Minos, né? Então, o pai e seus filhos. Nesse diálogo, Minos, que é o jovem, o filho, fica de perfil para a câmara, metade na sombra, metade na luz. Essas transições, elas são muito importantes da gente perceber. Então, nessa primeira parte, Minos está de lado, metade com o rosto, né? Metade como fosse algo mais ou menos assim, metade na sombra, metade na luz. E ele fita o horizonte através da janela. O pai está de costas para a janela e de frente para a câmera. Então David fica de frente, olhar cruzado, sério, entristecido, reflexivo. E aí Minos começa a falar. Eu estou com medo. A realidade se revelou para mim. Você entende o que eu quero dizer? Minos estava fazendo referência a uma cena que Minos e Karen, enquanto David e Martin estão pescando, ficam num navio abandonado, no pier, e naquele momento, Karen, lógico, por conta do próprio adoecimento, é como se ela puxasse Minos, encarnando ele na figura de Martin. Então, ela o convida, né, o puxa de encontro ao seu corpo, como o marido fazia, né? Então, isso o deixa perturbado. Minos, que é seu irmão, né? Não parece ensejar um incesto ou nada que o valha, mas é muito significativo que ela o puxa pela roupa e faz com que como que simulasse os mesmos gestos que Martin simulara e que ela preferiu não acatar, digamos assim, os carinhos do marido, fugiu deliberadamente desses carinhos, o evitou. E aí na figura de Minos, ela encarna de novo, como se ela reencenasse aquilo que Martin fez. Ou seja, não há regras, não há regras, não há momento, não há hora, né? Tudo é possível. E é exatamente isso que Minos diz. A realidade se revelou e eu desmoronei. É como um sonho. Qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Eu não posso viver neste novo mundo. Ou seja, a realidade, como se ele dissesse, que pela qual eu estou me defrontando, dessa desagregação da minha irmã, a sua psicose e os efeitos dela no seu comportamento, desmoronam aquilo que eu havia criado por bases de lucidez e discernimento até aqui. Eu não consigo lidar com essa realidade. E aí Minos pedia ajuda naquele momento ao pai, porque perdido. E aí o pai, ao entender, embora não saber exatamente do que aconteceu, mas entender a dificuldade do filho, que talvez é a dificuldade do próprio pai, de se defrontar com essa realidade, visto que antes ele fala sobre as defesas, vai responder. Você pode viver nesse mundo, mas precisa ter algo em que se apoiar. E o que seria
Diz Minos, um Deus? Me dê uma prova da existência dele? Você não pode. E aí o pai responde, posso, mas preciso ouvir com atenção. Aí a partir desse momento a cena muda, né? Minos sai da sombra, como quem diz, Minos passa a ser elucidado pela verdade. Ou seja, o pai naquele momento vai compartilhar com ele uma direção, um discernimento, iluminá-lo, para que talvez ele saia dessa obscuridade, ele saia desse lugar de medo, de temor e passe a encarar a realidade frente a frente com recursos. Então, Minos sai da sombra, mas continua de perfil para o pai que está de frente. Então, o pai não fica mais na diagonal, agora ele está de frente. A verdade sendo encarada frente a frente. E aí tem o discurso maior do pai. Eu só posso dar a você uma ideia da minha própria esperança. É saber que o amor existe de verdade no mundo humano. Um tipo de amor especial, eu suponho, diz Minos. Todos os tipos, diz o pai. O maior e o menor, o mais absurdo e o mais sublime. Todo tipo de amor. Isso é interessante porque fala sobre a esperança pelo amor e cada um de nós podendo conferir o significado que mais nos aprouver sobre este amor. Não um amor especial, um amor inatingível, um amor celestial, um amor sublimado, um amor angelical, né, fora das nossas possibilidades, mas um amor humano, todos os tipos, o maior e o menor, o mais obscuro e o mais sublime. Então, o amor é a prova da existência de Deus? Diz Minos. Não sei se o amor é a prova da existência de Deus, responde o pai, ou se é o próprio Deus. E aí Minos redague. Para você, amor e Deus são a mesma coisa. E o pai complementa. Esse pensamento ameniza o meu vazio e o meu desespero sórdido. De repente, o vazio se transforma em abundância e o desespero se transforma em vida. É como a suspensão temporária de uma sentença de morte. E aí, nesse momento, há uma mudança de cena de novo. David, que é o pai, sai, como se diz, a visita da verdade acabou, e fica só Minos, de frente para a câmera agora, sem sombras, iluminado. A gente pode ter vários desdobramentos através dessa última fala do pai, quando ele fala de Deus. Tanto a análise literal do Deus, né? Freud fala sobre isso em O Mal-Estar na Cultura, 1930, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, que há uma situação do ser humano de desamparo em busca de um pai protetor, né? De um Deus que é tudo bondade, tudo misericórdia, tudo proteção, o pai, né? Como trazido por Jesus. A gente pode pensar que os significados conferidos a Deus são os mais diversos, que talvez a religião aplaque um pouco desse nosso vazio, desamparo, falta de significado. Mas essas todas são reflexões que eu acredito particularmente são secundárias, né? Talvez uma das reflexões mais importantes que Bergman traz, porque Bergman fala sobre Deus, fala sobre a existência, sobre a morte, né? Sobre tudo isso nas suas obras de cinema, mas o principal, ao meu ver, né, e essa é uma interpretação pessoal, o principal que Bergman traz aqui é: você precisa buscar algo em que se arrime. E a isso podemos dar o nome de amor. Só que o amor tem significados, experiências, vivências particulares e subjetivas. É como a construção da própria felicidade, que é inteiramente subjetiva. O amor, e pensar no amor possível entre humanos, no amor vivo, seja ele qual for, de todos os tipos, ameniza o vazio e desespero sórdido. Porque sem isso, só a realidade tomada frente a frente, imponente, inexorável, né? E quando a gente pensa nas possibilidades de esperança pela via do amor, que é o que o pai apresenta, esse vazio se transforma em abundância, e o desespero se transforma em vida. Então, algumas pessoas, Nietzsche talvez pensaria assim, podem pensar nisso como negação da vida real.
Isso não é enfrentar a realidade frente a frente. Isso é buscar um escape, buscar um subterfúgio, buscar um outro elemento para fortalecer o fraco, digamos assim. Isso não é atividade, isso não é potência. Mas uma outra interpretação, que é talvez aqui Bergman, né? Uma das possibilidades que Bergman aqui nos traz é, por um momento, é como se nós pudéssemos superar a impotência perante a realidade, porque a morte, ela se apresenta sempre. Mas até que ela chegue, é como se houvesse uma suspensão temporária dessa sentença. Como se isso não nos incomodasse de tal modo, prefiro pensar nisso para quando isso chegar. E até lá, sigo com esperança, abundância e vida, ao contrário de vazio e desespero. Então, mais ou menos essa a interpretação, né, que me vem sobre essa passagem. Não sei se vocês concordam. Se vocês discordam, coloquem aqui embaixo o que, que vocês acham, né, sobre essa interpretação, ou o que vocês pensam sobre o filme. Digam se já assistiram, se têm vontade de assistir, né? Se vocês gostaram, curtam esse vídeo. Se não, dá o dislike, tudo bem. Compartilhem se vocês acharam legal. E eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.